Deixa eu te falar, irmão. Boa tarde a todos e a todas. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de hoje desta Comissão de Finanças, da primeira reunião ordinária, da segunda sessão legislativa ordinária, da 20ª legislatura de forma híbrida. Eu cumprimento aqui presencialmente o deputado João Coser, que está aqui, que é o vice-presidente da comissão. Cumprimento também que está de forma híbrida conosco o deputado Alexandre Chambim, também agradeço a presença. Estamos ainda aguardando a chegada dos demais deputados membros da comissão. Enquanto os deputados não chegam, a gente vai avançando aqui na pauta, na leitura do expediente, e depois também nós avançaremos também, caso tenhamos alguma dificuldade com o quórum, para uma apresentação, deputado João Coser, que nós preparamos em relação à produtividade e o funcionamento da comissão no ano passado, e nós não tivemos no final do ano a oportunidade de realizar esta apresentação. Então, sendo esta a primeira reunião ordinária da Comissão de Finanças no exercício de 2024, não havendo ata para ser discutida e submetida à votação, solicito ao assessor Eduardo que proceda à leitura do expediente. Leitura do expediente. Correspondências recebidas. Item de número 1. Ofício Assembleia Legislativa, Diretoria de Finanças, de número 87, de 2023, solicita a verificação de pendências relacionadas aos processos de diárias. Ciente. Itens de número 2 e 3. Ofício dos gabinetes do deputado delegado Danilo Baiense, do deputado Adilson Espíndola, justificam as ausências na reunião ordinária da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Ciente. Item de número 4. Ofício do deputado Vandil Leite, de número 143 de 2023, solicita informações do orçamento. Ciente. Item de números 5 a 38, ofício da Secretaria da Fazenda, Cefaz, Gabinete Secretaria, número 506/2023, encaminham o termo de aditivos ao termos de acordo Invest, de números 168 de 2009, 2021 de 2011, 370 de 2015, 409 de 2017, 447 de 2018, 12 de 2020, 27 de 2021, 31 de 2021, 34 de 2023, 37 de 2023, 49 de 2023, 57 de 2023, 66 de 2023 e encaminham os regimes especiais de obrigações acessórias, termo de acordo número 001 de 2024 a 004 de 2024 e 19 de 2023. Ciente. Itens de número 39 a 42. Ofício da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, CETADES, notificam a celebração dos convênios de número 10 de 2023 e 11 de 2023, 011 de 2023, com o município de Alto Rio Novo e 012 de 2023. Ciente. Itens de número 43 a 48. Ofício da Secretaria de Estado da Cultura, Secult, encaminham as publicações dos resumos dos termos de fomento de número 001 de 2024, 004 de 2024, 009 de 2023 e encaminha o termo de convênio 006 de 2023. Ciente. Item de número 49. Ofício Diretoria de Políticas Penitenciárias, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Ministério da Justiça e Segurança Pública, de número 159 de 2024. Encaminha a celebração do convênio Transferes.gov, de número 954-194 de 2023, processo 08-016-02-8207 de 2023. Ciente. Item de número 50.
Ofício Coordenação Geral de Acompanhamento de Parceria, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de número 101 de 2024, encaminha a celebração do termo de convênio 007 de 2023, processo 00135 224858 de 2023. Ciente. Item de número 51, ofício, Caixa Gerência Executiva de Governo de Vitória, número 007-2024, contrato de repasse celebrado entre a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, ADERES, e a Caixa Econômica Federal. Ciente. Itens de números 52 a 54, ofício do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encaminha as prestações de contas mensais referente aos meses de novembro e dezembro de 2023 e encaminha o relatório trimestral de atividade do quarto trimestre de 2023. Ciente. Itens de número 55, mensagem do Governo do Estado, Governador do Estado do Espírito Santo, de número 001 de 2024, encaminha o relatório de créditos suplementares especiais aberto no período de janeiro a dezembro de 2023, elaborado pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, processo 438/2024. Ciente. Proposições recebidas, item de número 56, projeto de lei 160/2023. Ciente. Proposições distribuídas aos senhores deputados, itens de número 57, projeto de lei 160/2023. Ciente. Proposição baixada de pauta, não houve no período. Ciente. Proposições sobrestadas, não houve no período. Ciente. Devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças. Nesse momento eu agradeço também a presença de forma híbrida dos deputados Danilo Baiense e José Esmeraldo. Muito obrigado. Com a presença desses deputados, nós já temos 5 deputados presentes na comissão, portanto temos quórum. E nesse momento eu passo imediatamente à ordem do dia. E na ordem do dia nós temos a relatoria de diversos projetos. O primeiro deles é o projeto de lei número 412/2023, de autoria do deputado Mazinho dos Anjos, que reconhece a Rota do Verde das Águas localizada nos municípios de Vitória, Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra como rota turística no âmbito do Estado do Espírito Santo. O relator é o deputado Alexandre Chambim, e eu pergunto ao nobre deputado Alexandre Chambim se ele está apto a relatar o projeto. Presidente, o apto a relatar o autoria do deputado Mazinho dos Anjos, e passo a relatar a referida matéria. Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se do projeto de lei 412, de autoria do deputado Mazinho dos Anjos, tem que finalidade de reconhecer a Rota do Verde e das Águas localizadas nos municípios de Vitória, Aracruz, de Linhares, de São Mateus e Conceição da Barra, como rota turística no âmbito do Estado do Espírito Santo. Sob a ótica das finanças, economia, orçamento e taxação do programa de contas, a proposição não cumpre óbvio a profissão, além de ser relevante e oportuno no atendimento aos interesses acreditados, ou gera aumento de despesa ou redução em receita para a administração pública estadual. Pelo contrário, uma matéria muito importante e visa fomentar turismo nessas regiões, nesses momentos, emprego, renda e boas oportunidades para desenvolvimento. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o nobre deputado Mazinho dos Anjos por apresentar a matéria, e eu devo considerar ainda que há um aumento turístico, podendo atrair o investimento de empresas, empreendedores interessados em aproveitar as oportunidades geradas pelo turismo, para estimular ainda mais a economia local
após a aprovação desse referido projeto de lei. Eu opino pela aprovação da Comissão de Finanças, projeto de lei 412/2023, que autoriza o deputado Mazinho dos Anjos, e devolvo a palavra para o nosso presidente para coletar os votos dos novos membros da Comissão de Finanças. Obrigado, deputado Alexandre Chambinho. O áudio aqui, não por sua culpa, mas por algum problema técnico aqui nosso, falhou um pouco, mas deu para ouvir que Vossa Excelência relata pela aprovação, parabenizou o deputado Mazinho dos Anjos pelo projeto, e eu também parabenizo o deputado Mazinho dos Anjos, porque esses projetos que constroem as rotas turísticas são fundamentais para que nós possamos desenvolver o turismo do Estado do Espírito Santo. Nesse momento também, eu aqui destaco a presença do nobre amigo deputado Coronel Wellington, membro titular da comissão, chegando aqui de forma presencial. Então, o deputado Alexandre Chambinho relatou pela aprovação do projeto no âmbito da Comissão de Finanças. Eu coloco o relatório do deputado Chambinho em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado delegado Danilo Baiense? Presidente, eu voto com o relator e o nosso colega Chambinho. Obrigado, deputado Danilo Baiense. Com o relator pela aprovação. Como vota o deputado vice-presidente João Coser? Acompanho o voto do relator, presidente. Acompanho o voto do relator. Como vota o deputado José Esmeraldo, se nos escutar? Deputado José Esmeraldo. Não respondendo, vou colher o voto também do deputado Coronel Wellington. Boa tarde, presidente. Eu voto com o relator. Com o relator pela aprovação. Eu também voto com o relator pela aprovação, parabenizando o brilhante relatório do nobre deputado Alexandre Chambinho e parabenizando a iniciativa do deputado Mazinho dos Anjos. Então, por maioria dos votos, fica aprovado o projeto de lei do deputado Mazinho dos Anjos. Na sequência, nós temos dois projetos de relatoria do deputado Wellington Calegari, que ainda não se encontra presente. Portanto, eu passarei a palavra, passarei para o item 62, projeto de lei 317/2023, projeto de autoria do deputado Lucas Polese, que autoriza o Poder Executivo a criar o Cadastro Estadual de Estupradores. O relator do projeto é o deputado João Coser, e eu pergunto se o deputado João Coser está apto a relatar. Apto, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra para relatar a matéria. Parecer do relator. Projeto de lei 317/2023, de autoria do senhor deputado Lucas Polese, objetiva, em sua finalidade específica, de autorizar o Poder Executivo a instituir, do âmbito do Estado do Espírito Santo, o Cadastro Estadual de Estupradores, compreendendo como tal aqueles que se encontrarem na condição de indiciado, de réu ou de condenado em qualquer dos crimes contra a dignidade sexual prevista no Código Brasileiro Penal. Senhor presidente, essa é a intenção do relator. Nós analisamos com profundidade a legislação e as intenções, buscar novos meios de inibir, ou pelo menos reduzir este crime é importante, mas identificamos muitas dificuldades. Portanto, ele propõe não só criar o código, mas ele propõe inclusive identificar todo cidadão e, porventura, a relação com as vítimas. Exporia muita gente. Portanto, vou ler rapidamente dois. Porém, a divulgação do nome do indiciado, réu ou declarado condenado, associado aos dados familiares, até podendo, por conclusão, expor a identidade da vítima, geraria diversas ações judiciais em desfavor do próprio Estado do Espírito Santo, inclusive pleiteando indenizações por danos moral ou material. O resultado geraria um elevado custo financeiro a ser suportado pelo erário estadual. Uma outra situação, presidente, além do mais, por constrangimento diante da exposição pública e por vergonha da situação a expor de dados que, direto ou indiretamente, poderiam identificar as vítimas, promoveria, indubitavelmente, a desistência de muitas dessas vítimas de delatarem o crime de estupro sofrido, da mesma forma que a exposição de dados de identidade do réu, posteriormente, for comprovada a sua inocência. Então, portanto, nós temos muitos desafios. Não vou fazer a leitura integral, mas, enfim, expõe a
a família toda do réu, porque o pai ou alguém da família cometeu um crime, ele responde, mas inclusive uma parte desses processos tramitam em segredo de justiça, exatamente para expor a família. Ele propõe não só uma lista aberta na rede social, como propõe identificar, no caso, as vítimas que foram vítimas. Então é muito difícil, então nós compreendemos que não dá para provar. Desta forma, revela a dita proposição legislativa como portadora de inadequação para o ideal meritório esperado, nos termos do artigo 42 e 43 da Resolução 2700, de forma que a sua rejeição por esta comissão permanente, medida que se propõe. A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle, Tomada de Contas é pela rejeição do projeto de lei de autoria do senhor deputado Lucas Polezi. Muito bem, deputado João Cose relatou a matéria, projeto de lei 317/2023, pela sua rejeição, e eu coloco o relatório do deputado João Cose em discussão. Deputado Coronel Wellington quer discutir a matéria? Sim, presidente. Deputado Coronel Wellington com a palavra. Obrigado pela oportunidade. Nós entendemos e respeitamos aí o ponto de vista do nobre deputado relator, deputado João Cose, mas eu acredito que o aspecto preventivo e o aspecto de transparência para as famílias, para as instituições, das pessoas que são vestidas de cordeiro, mas na verdade são lobos, nós precisamos dar essas informações de forma bastante clara e de uma forma bastante simples à comunidade. Nós entendemos aí que a exposição dos nomes das pessoas que não devem, elas são passíveis de serem acionadas judicialmente, mas as pessoas que devem realmente, até no próprio Tribunal de Justiça, nós fomos fazer uma busca por nomes lá, por CPFs, a gente tem condições de buscar as pessoas. E aqui nada mais é do que relacionar todas as pessoas que são direto ou indiretamente envolvidos com esse tipificação penal de estupro, que é o artigo, se eu não me engano, 213 do Código Penal. Então eu acredito que meu posicionamento é um pouco divergente aí do posicionamento do relator, por isso eu peço até desculpa de discordar, de votar contrário, uma vez que a comunidade capixaba espera de nós que nós demos assim, o máximo de esforço possível para dar transparência e, na verdade, os estrupadores que ainda estão soltos, que eles sejam presos. Nós sabemos que a realidade hoje do Espírito Santo, nós temos aí 11.400 a 12.000 vagas no sistema penitenciário, mas na verdade nós temos 14.000 presos, com mais pelo menos 20 ou 30 mil mandatos de prisão em aberto. O que faz com que muitos estrupadores, ou muitas pessoas que veem as pessoas cometendo os crimes, eles se animem justamente por isso. Hoje ele alisa, amanhã ele chama faz uma dedicatória à criança, ou à jovem, ou ao jovem. Posteriormente isso vai crescendo como se fosse uma bola de neve. E aí chega ao ponto de estuprar, de praticar violência, e também não acontece nada, daí a pouco isso vira rotina. Então, para não haver essa crença da impunidade, eu creio que esse cadastro vem de forma a deixar transparente a todas as pessoas que são envolvidas, direto ou indiretamente, nessa tipificação penal para a sociedade capixaba e também de outros estados. Por isso eu peço a data vênia aí dos senhores de discordar um pouco do relatório do nobre deputado João Cose. Continua em discussão. Algum outro deputado quer discutir a matéria? Presidente, deputado delegado Danilo Baense. Deputado delegado Danilo Baense para discutir a matéria. Presidente, realmente essa situação é lamentável e preocupante, não somente no estado do Espírito Santo, mas todo o nosso país. Em 2020, nós ficamos aqui no estado do Espírito Santo 308 meninas de 10 a 14 anos e que deram à luz a uma criança. Em 2021 nós tivemos 3 meninas de 10 a 14 anos, todas vítimas de estupro. Em 2022 teve uma queda para mas é muito alto.
Sem contar, principalmente aqui no Estado, nós temos um volume altíssimo de estupro de vulnerável, ultrapassando a 1.000 casos. É certo que essa instituição, da forma, ela pode trazer alguns benefícios. As no impedimento são muito maiores. E o próprio pai, quando tem um determinado cidadão está sendo seduzida por um cidadão, tanto em casa, policiais civis, policiais militares, nós temos como levantar e saber esse elemento crime dessa natureza, até no sentido de preservar essa natureza. As pessoas, de uma maneira geral, não tem como checar. Uma coisa que é bom se registrar é que todos os crimes de estupro, os crimes de estupro, eles correm em segredo do justiça. Em tese, a exposição das vítimas seria muito pequena. E nós sabemos também que a maioria dos crimes ocorrem no seio da família. É o pai, ou é o padrasto, é um tio, ou é um vizinho. Dessa natureza. Então, com a devida venda também ao nosso deputado João Coser, eu vou discordar também do relatório dele. Eu acho que é muito mais vantagem se ter essa lista dessas pessoas do que mas nós deveríamos ter também um dados que a amostra de DNA. Estamos aqui pela Comissão de Segurança, está engateando o Estado do Estado. Então, esse banco de dados nós temos na Polícia Técnica. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Danilo Baense, pela contribuição. Mais algum deputado para discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado Coronel Wellington? Senhor presidente, conforme eu já falei aqui, no tempo que me foi dado, nós discordamos aí do parecer do deputado João Coser, ok? Obrigado, deputado Coronel Wellington. Contra o voto do relator, deputado Alexandre Chambim. Deputado Alexandre Chambim. Nos escuta o deputado Alexandre Chambim. Não estou escutando o deputado Alexandre Chambim. Enquanto isso, como vota o deputado Danilo Baense? Presidente, eu voto contra pela aprovação do projeto. Então, contra o voto do relator. O deputado Alexandre Chambim já nos escuta. Deputado Alexandre. Ei, presidente. Agora estamos te escutando, deputado. Estamos Nova internet que Estamos colhendo os votos. Tá. Nós estamos colhendo os votos em relação ao projeto do deputado Lucas Polese. O deputado João Coser relatou pela rejeição. Eu acompanho o deputado Danilo Baense. Então, contra o voto do relator, eu acompanho o relator, portanto, por 3-2, fica rejeitado o relatório do deputado João Coser e, portanto, aprovado o projeto de lei do deputado Lucas Polese, que siga na sua tramitação ordinária. Na sequência, projeto de lei número 240 de 2019, de autoria do deputado Hudson Leal, que determina que pessoas feridas em acidentes de trânsito sejam levadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço Móvel de Urgência SAMU para hospitais conveniados aos seus planos de saúde. O relator também é o deputado João Coser, e eu pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar. Sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra.
Mediante a presente iniciativa, destaca-se a nobre intenção do deputado Suleal de propor projeto de lei que determina que pessoas feridas em acidentes de trânsito sejam levadas pelo Corpo de Bombeiro e pelo Serviço Móvel de Urgência, SAMU, para hospitais conveniados aos seus planos de saúde. Naturalmente, nosso parecer é pela aprovação e vamos apresentar uma pequena emenda, porque a ideia do projeto é reduzir a fila em hospitais públicos. Se você tem um plano, é natural que você já seja dirigido e o plano faça atenção, até porque desafoga também o custo do serviço público, né? A Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei 240 de 2019, de autoria do deputado Wilson Leal, que determina que pessoas feridas em acidentes de trânsito sejam levadas pelo Corpo de Bombeiro e pelo Serviço Móvel de Urgência SAMU para hospitais conveniados ou seus planos de saúde, com a adoção da emenda aditiva abaixo transcrita, que acrescenta mais um parágrafo ao artigo 2º do projeto de lei, apresentado pelo mesmo autor da proposição principal. Fica acrescido ao artigo 2º parágrafo de lei, um parágrafo 2º com a seguinte redação: os hospitais deverão informar aos gestores do SAMU e do Corpo de Bombeiro para quais operadoras prestam serviço. Esse é o nosso relatório, presidente. Deputado João Cosa, então, é pela aprovação com uma emenda. Vossa Excelência pode ler novamente a emenda, deputado João Cosa? Os hospitais deverão informar aos gestores... Desculpa, qual é o artigo que Vossa Excelência está fazendo a emenda? No artigo 2º. Artigo 2º. É. No... Acrescento ao artigo 2º do projeto de lei um parágrafo 2º, okay, com a seguinte redação. Okay. Segundo. Os hospitais deverão informar aos gestores do SAMU e do Corpo de Bombeiro para quais operadoras prestam serviço, para facilitar a vida de quem vai receber o acidentado no caso. Muito bem. Então, deputado João Cosa, pela aprovação com emenda, incluindo um parágrafo 2º no artigo 2º, para que os hospitais informem quais operadoras de plano eles trabalham, facilitando. Então, eu coloco em discussão o relatório do deputado João Cosa. Deputado Coronel Wellington, para discutir a matéria. Senhor presidente, nós inicialmente gostaríamos de parabenizar aí o deputado João Cosa pela relatoria e segundo está no texto aqui do caput do artigo 2º, fala o seguinte: as seguradoras e operadores do plano de saúde deverão informar aos gestores estaduais e municipais de saúde a relação dos hospitais próprios e conveniados aptos a receberem e realizarem o atendimento por região, citando as especialidades que estão disponíveis. Então, essa emenda aí, eu pergunto, não está falando a mesma coisa que o artigo 2º? Acho que os dois devem contribuir, né? Sim, porque aí está falando as seguradoras, porque aí nós estamos colocando dos hospitais, né, a obrigação do hospital. Nesse artigo 2º está falando que as seguradoras e as operadoras do plano de saúde deverão informar os gestores estaduais e municipais, o poder público. A iniciativa privada deve informar ao poder público, né, a relação dos hospitais próprios e conveniados aptos a realizar o atendimento. Então, assim, só mesmo a título dessa emenda, está falando a mesma coisa que está previsto no caput do artigo 2º aí. Olha, a intenção, eu estou entendendo. Vossa Excelência dá uma lida, olha só, as seguradoras e operadores, ok, do plano de saúde, deverão informar os gestores estaduais e municipais, ou seja, a iniciativa privada vai informar o poder público, né? A relação dos hospitais próprios e conveniados, aptos a realizar o atendimento por região, citando inclusive as especialidades que estão disponíveis. Então, essa emenda aí, ok, beleza, mas eu acredito, se Vossa Excelência achar por bem, que aí está o mesmo sentido do artigo 2º. Mas aqui eu estou entendendo a intenção de Vossa Excelência. Os hospitais deverão informar aos gestores, porque quem encontra lá o cidadão na rua é o SAMU ou o Corpo de Bombeiro. Então eles precisam ser informados
Sim, mas o hospital deve, a gente está jogando uma atribuição, uma responsabilidade ao hospital de informar o poder público, e aqui está indo mais além. Está falando que as seguradoras e os operadores deverão informar aos gestores a relação dos hospitais, a mesma coisa. Eu estou entendendo, Coronel, se Vossa Excelência me permite, que são complementares, porque no caso do caput daqui do artigo, ele coloca que previamente os hospitais, as seguradoras, deverão informar quais hospitais têm de referência em cada região. E o que o deputado João Costa está colocando, se estou entendendo, é que depois o SAMU tem que ser, os gestores do SAMU têm que ser informados para onde esse paciente foi encaminhado. Então um é antes, um é depois. Para onde ele vai ser encaminhado, exatamente. Então eu acho que eles se complementam. Eu quero fazer uma discussão também, eu tenho uma preocupação com esse projeto, porque também tive a oportunidade de passar pela Secretaria de Saúde, conheço bem o sistema de funcionamento do SAMU, e esse funcionamento é meio automatizado e mecanizado, exatamente para dar velocidade a esse atendimento. Então, quando o SAMU pega um acidentado de moto, por exemplo, em determinada região, ele já tem ali qual é o único hospital de referência para onde ele precisa encaminhar. Por exemplo, se ele pegar alguém na Reta da Penha, ele encaminhará para o antigo São Lucas, que hoje é o Hospital de Urgência e Emergência da Beira-Mar. Então o SAMU hoje ele já tem uma referência. Eu fico muito preocupado, entendo o espírito, e o espírito é extremamente positivo no sentido de reduzir custo do SUS, uma vez que o paciente que tem plano de saúde já seria imediatamente atendido pelo plano pelo qual ele paga, né? Mas, ao mesmo tempo, entendo que há uma dificuldade operacional para o SAMU forte, no sentido de que aquele paciente que for acidentado e que eventualmente puder ter condições até de falar, para ele poder dizer se tem um plano ou não, o operador do SAMU vai ter que ter ali a discricionariedade de alguma maneira para onde ele vai levar aquele paciente, quando ele hoje tem uma referência específica. Esse paciente, pelo perfil dele, que é trauma, ele vai para o São Lucas. Esse paciente que é queimado, ele vai para o Jaime dos Santos Neves. Esse paciente que teve um AVC, ele vai para o Hospital Central. Então hoje essas referências estão muito bem colocadas. Imagina daqui a pouco um paciente com um AVC, um senhor de idade ou uma senhora com um AVC na rua, e o SAMU tendo que decidir se leva esse paciente para o hospital central ou se regula esse paciente para um hospital privado, para qual que leva. Será que aquele hospital, ele vai ter que saber se cada hospital, qual o perfil daquele hospital, se aquele hospital atende um determinado chamado na condição daquele paciente. Então, se foi trauma, será que se eu levar para o Meridional vai atender trauma? Ou será que Meridional não tem pronto atendimento, não tem neurocirurgião, por exemplo, que é fundamental no caso de trauma, ou ortopedista 24 horas por dia, que também é fundamental no caso de trauma? Se for um AVC agudo, que hoje o Central é a grande referência estadual, será que eu vou levar para o Hospital Metropolitano e lá vai ter uma referência em AVC agudo para tratar aquele paciente? E no caso de AVC, poucas horas são muito decisivas para a vida daquele paciente. Então eu não sou médico, quem sou eu para discutir com o deputado Hudson Leal, mas conheço um pouco do sistema de regulação, como ele funciona. E o sistema de regulação, ele não permite discricionariedades. O sistema de regulação é baseado em referências que, na hora que o SAMU vai fazer um atendimento, ele já sabe exatamente o perfil daquele paciente e o perfil do hospital para onde ele vai encaminhar aquele paciente. Então, a minha preocupação fica nesse sentido, nesse momento da discussão, de nós aprovarmos um projeto de lei que tem a melhor das intenções. O deputado Hudson Léo está perfeito na intenção de que é já encaminhar esse paciente para um hospital privado. E eu quero fazer um adendo também, que é o seguinte: hoje, deputado João Costa, o SUS já consegue cobrar do plano de saúde. Hoje o SUS já consegue cobrar. Então,
a preocupação do deputado Hudson Leal, por mais relevante que seja, hoje ela já está atendida. Esse projeto é de 2019, não me lembro se em 2019 já estava atendida, mas hoje já está atendida, porque esse paciente que vai para o hospital público, se ele tiver o plano de saúde, tiver uma operadora, o Estado tem como fazer, o SUS tem como fazer a cobrança da operadora do plano de saúde, permitindo que o Estado, no caso o poder público, né, seja federal ou estadual ou municipal, ele seja reembolsado por aquele atendimento. Então, coloco essas duas questões. Presidente, pela ordem... Pois não, deputado. Eu entendo o que você colocou, mas o espírito aqui do deputado Hudson Leal, eu acredito que nem seja pela questão da cobrança, seja pela questão da preservação do melhor atendimento, a preservação da vida, através do melhor atendimento, né? Essa situação aí, dessa dificuldade aí com relação aos hospitais, isso está previsto aqui no artigo 2º, que fala que os conveniados, as seguradoras e operadores vão indicar a relação dos hospitais conveniados aptos a realizar o atendimento por região, citando as especialidades que estão disponíveis. E quanto à situação de estar próxima, muitas vezes, de um aparelho público, está previsto até no artigo 1º também, que as pessoas acidentadas que possuem um plano de saúde poderão ser encaminhadas. Isso abre um precedente que podem ser, não quer dizer que devem ser, né? Ou podem ser. Aí tem uma série de situações, hospitais particulares conveniados, desde que não comprometa a qualidade e agilidade do primeiro atendimento, ou seja, mata essa situação aí. Concordo com Vossa Excelência, mas entendo, continuo com o meu entendimento, que você leva para o médico do SAMU, que está tentando salvar aquela vida no meio da rua, um monte de decisões para ele tomar. Hoje ele não tem esse monte de decisão para tomar. Hoje ele só tem uma ordem, que é: peguei um paciente na rua, politraumatizado, com trauma de cabeça, de pescoço e braço quebrado, com fratura exposta, ele vai para o Hospital São Lucas, ponto. Agora ele vai ter que olhar assim, bom, é melhor o São Lucas ou ele está mais perto do Meridional? O Meridional tem esse perfil, não tem esse perfil? Ele tem que tomar, em questão de segundos, um conjunto de decisões que podem comprometer a vida daquele paciente, quando hoje nós temos os hospitais referência. Então, minha preocupação é só de você levar hoje esse médico, esse motorista de ambulância, esse enfermeiro, enfermeira, essa médica, ele não tem que tomar esse tipo de decisão na rua. Ele recolhe esse paciente, dá o primeiro atendimento e encaminha para o hospital de referência. Ele não tem que tomar nenhuma decisão além disso, além de cuidar da vida do paciente. Se ele tiver que tomar a decisão de para onde levar esse paciente, perguntar se o paciente tem plano de saúde ou acompanha, tem plano de saúde, não tem, e aí ele tem que olhar a lista, qual o hospital privado que... Aí ele disse, não, mas peraí, aí vai comprometer a vida, é melhor levar logo para o público para não comprometer a vida. Então eu tenho preocupação com isso. Você está levando para esse operador do sistema de saúde uma decisão que hoje ele não precisa tomar. E depois, quando ele chega no hospital público, a fatura dele é cobrada. E a sua preocupação, Coronel Wellington, posso lhe garantir que, se Deus me livre e guarde, mas se Vossa Excelência sofrer um acidente e tiver condição de falar, peça para ir para o São Lucas. Peça para ir para o São Lucas. Não deixe de levar para um hospital privado. Vá para o São Lucas, deixe salvar sua vida lá. Depois você vai para a hotelaria do hospital privado, aí a ambulância te transfere, você vai ficar num quarto privado. O São Lucas deve ser, no Brasil, o único hospital que tem neurocirurgião 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então vá para lá, salve sua vida, depois você vai para a hotelaria do hospital privado, porque o atendimento do SUS, ele peca em hotelaria. Ele não tem quartos disponíveis para todos os pacientes, né, com o conforto que um hospital privado nos proporciona, mas para esse atendimento de urgência e emergência, os hospitais públicos são disparados os melhores hospitais, disparado. Então, eu continuo com a minha preocupação, mas lógico que respeitando a opinião de Vossa Excelência. E continua em discussão. Deputado João Cosa quer discutir também. Só para, rapidamente, primeiro o seguinte, realmente tem já hoje uma boa orientação, regionalização, referência, isso é o principal. E o deputado Tiago coloca uma questão aqui que é importante, essa coisa de ser reembolsável, mas eu tenho uma angústia pessoal, né? Porque nós pagamos os planos de saúde muito caro, caríssimo. E tudo que é importante, a gente vai no serviço público para ter atenção.
grande cirurgia, problemas grandes. Infelizmente é assim que funciona no Brasil. O plano recebe, na hora que você precisa de um bom tratamento, você vai no público. A ideia do deputado é boa, mas ela não pode concorrer com essas liberdades, porque a primeira necessidade de quem está lá é o hospital mais próximo, com mais capacidade de salvar a vida das pessoas, ou algum órgão, coisa desse tipo. Então não pode ter nenhuma outra necessidade de decisão que não seja essa. O que é o movimento mais fácil? O deputado Thiago deu o sentimento dele. O mais fácil é com especialidade, com as referências, eu vou por aqui. Chegou a citar o exemplo que não vai acontecer, se Deus permitir, que o coronel precise de São Lucas. Mas a ideia é isso aí, a ideia é isso, você está naquele que vai te cuidar melhor. Então não estou assentado em cima do meu parecer, não quero complicar mais quem está trabalhando lá na ponta, fiz um parecer porque considerei a intenção do deputado, por ser médico, por atuar na área, uma boa intenção, mas compreendo todas as reflexões, se acharem diferente do meu relatório. Presidente, pela ordem, a própria lei aqui já está esclarecendo, está falando que vocês poderão, não está falando deverão. Então, só está abrindo a oportunidade de dizer o seguinte, olha, numa eventualidade poderá, se tiver tudo tranquilo. Agora, se o profissional de saúde chegar e falar, não, nós vamos fazer de acordo com a referência, a unidade de referência, já faz de acordo com a referência, tranquilo. Mesmo tendo orientação, ele pode fazer isso aí, ir para a entidade pública. Agora, pode, na eventualidade, isso aqui só está abrindo margem só para essa possibilidade, não está obrigando ninguém a fazer nada não, por isso não tem essa complicação. Deputado, mais algum deputado para discutir a matéria? Deputado Danilo Baense. Pois não, presidente, eu entendo que o projeto do deputado Hudson Leal é um projeto muito importante, que ele inclusive traz do primeiro momento a economia. Vossa Excelência fez as suas colocações, o seu entendimento. Vossa Excelência falou aqui a reta da Penha. É um acidente da reta da Penha. Se eu estiver falando, eu quero para a Unimed que eu pago um plano de R$1.000 por mês de plano de saúde para mim, para minha filha, então realmente é muito caro. Obviamente, as pessoas estiverem traumatizadas e não tiverem tudo de falar, de pronunciar e dizer para onde quer, vamos levar para o sistema público de saúde. Mas muitas das vezes a pessoa sofre um acidente em determinado local e fala, eu tenho plano de saúde, quero ir para o hospital tal. E aí eles dizem que não levam, não pode levar pelo seu autorização. Então, para que tem que ter essa abertura, para que a pessoa, o paciente, possa eu quero ir para o CIAS, ou eu quero ir para o Medicional, ou eu quero ir para o Hospital Praia da Costa, ou eu quero ir para a Zélia. Eu acho que é muito importante que abra o leque e eu acredito que não trave a porta, porque, obviamente, se a pessoa não tiver condição de se pronunciar, não perca tempo, leva para onde tem que levar mesmo, que tem mesmo. Mas se aí eu quero ir para o hospital, eu acho que se levar para o hospital, ele é conveniado e paga muito. Obrigado, deputado Danilo Baense. Encerrada a discussão, vou colher os votos. Como voto, deputado Coronel Wellington? Eu voto pela aprovação do projeto. Com o relator pela aprovação. E com a emenda aí do relator. Com a emenda. Deputado Alexandre Chambinho. Acompanho o relatório do relator. Acompanho o relatório. Deputado delegado Danilo Baense. Acompanho o relatório, quero parabenizar o deputado e o deputado João Costa pelo brilhante relatório. Com o relatório, com a emenda, certo, deputado Danilo? Certo, presidente. Certo, então eu vou, com a máxima vênia ao relatório do deputado João Costa, votar contra o relator pelos argumentos que coloquei no momento da discussão, sem ser exaustivo, para repeti-los aqui. A matéria fica, portanto, aprovada, conforme relatório do deputado João Costa, e segue sua tramitação. O próximo item é o projeto de lei 989/2019, do deputado Capitão Assunção, que acrescenta os incisos 1º e 2º ao artigo 2º e altera o artigo 3º, todos da Lei 10.861, de 26 de junho de 2018. O relator também é o deputado João Costa, e eu pergunto se Vossa Excelência está apta a relatar essa matéria. Senhor presidente, preciso de mais uma semana. Está concedido, deputado João Costa
traz esse projeto de volta na próxima sessão. Eu solicito à assessoria que coloque na pauta da próxima sessão. O próximo item, 65, é o projeto de lei 480/2023, de autoria do deputado Alain Ferreira, que reconhece a rampa do Mirante Alto Formoso, na divisa entre os municípios de Cachoeiro, Itapemirim e de Vargem Alta, como ponto turístico oficial do Estado do Espírito Santo. O relator é o deputado Coronel Wellington, e eu pergunto a Vossa Excelência se está apto a relatar a matéria. Sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. O projeto de lei número 418/2023, de autoria do deputado Alain Ferreira, tem como finalidade fazer uma homenagem pela concessão do título de reconhecimento do ponto Rampa do Mirante Alto Formoso, localizado entre os municípios de Cachoeiro, Itapemirim e Vargem Alta, como um ponto turístico oficial do Estado do Espírito Santo, buscando com isso a legalização do uso da expressão pelos poderes legislativos e executivos dos municípios. Protocolado em 12/6/2023, o projeto, que recebeu o parecer técnico jurídico pelo exame prévio acerca do aspecto constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa, eles foram favoráveis nos termos do artigo 121 do Regimento Interno, com as ressalvas condicionantes proferidas pela diretoria de redação das folhas 10, sobre modificações a serem acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. Em análise detida, verifica-se que não consta nos autos a publicação obrigatória no Diário do Poder Legislativo. Assim, para o devido processo legal seja conferido, se faz necessária a juntada sob pena de nulidade do feito por ausência de formalidade legal. Em parecer opinativo, nos termos do que prevê o artigo 8º, inciso 16 da Lei Complementar 287, de 2004, a Procuradoria se manifestou de forma conclusiva nas folhas 22 e 23 pela constitucionalidade. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação lhes são favoráveis pela constitucionalidade, em conformidade com o parecer número 307, publicado às folhas 53 da ata da 12ª reunião extraordinária, datada de 25/10/2023, cujo teor hospeda-se em processo eletrônico às folhas 51 e 53. Parecer do relator. Inicialmente, cabe salientar que a matéria está relacionada aos bons costumes e ao direito de homenagear os municípios dispostos na Lei Ordinária Estadual número 10.974 de 2019, que dispõe em seu artigo 3º que a concessão de títulos em homenagem a município do Estado do Espírito Santo, previsto na lei, tem e terá como objetivo, dentre outras características pertinentes à matéria, promover os valores naturais, culturais, religiosos, históricos, homenagear pessoas, profissões, movimentos sociais e expressões populares, promover potencialidades econômicas. Por sua vez, a Constituição Federal disciplina que compete ao Estado, de forma concorrente, legislar sobre a presente matéria, uma vez inexistir qualquer vedação que impeça a lei estadual de tratar sobre o assunto aqui abordado, qual seja a concessão de homenagem a município do Estado, trazendo em seu parágrafo 1º do artigo 25, que são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Nesse sentido, intrínseco ao direito à homenagem, que aqui é justa, a questão dos bons costumes, que por sua vez, de forma salutar, busca com isso a legalização do direito de promover junto ao poder público apreciador dos mais diversos ramos e modalidades do turismo, fazer sobressair a imagem positiva dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta para um plano mais amplo, em nível estadual, federal e internacional, por meio da visualização da referida marca aqui homenageada, em que reconhece a rampa do Mirante Alto Formoso, na divisa entre os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, como ponto turístico oficial do Estado do Espírito Santo, visto ser uma região de relevante interesse turístico, ecológico e cultural, podendo ser a marca utilizada nos documentos oficiais dos poderes executivo e legislativo dos municípios. Ante o exposto, concluímos pela aprovação da lei em epígrafe, recomendando aos nobres pares dessa comissão a adoção do seguinte: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei número 480/2023, de autoria do deputado Alain Ferreira.
Obrigado, deputado Coronel Wellington, pelo relatório, pela aprovação do projeto. Eu coloco o relatório do deputado Coronel Wellington em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como voto o deputado Alexandre Chambim. Deputado Alexandre Chambim. O relatório aí do relator. Com o relator. Como voto o deputado Danilo Baense. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado João Coser. Eu também acompanho o relator, parabenizando o relator e o autor da matéria, e, portanto, a matéria fica aprovada na Comissão de Finanças e segue sua tramitação. Nós esgotamos a pauta, uma vez que o deputado Wellington Calengari não chegou a tempo de relatar os seus projetos, e nós passamos, portanto, ao item 3 da pauta, que é a fase das comunicações. E eu pergunto aos deputados presentes se tem alguma comunicação a fazer, deputado, começando pelos deputados que estão de forma virtual. Deputado delegado Danilo Baense, alguma comunicação, algum registro, deputado? Não, presidente, somente parabenizar a importante comissão e agradecer o nosso pai, bem por todo colaborar. Nós temos uma dificuldade muito grande. Graças a Deus, Vossa Excelência. Deputado Danilo Baense, se nos ouvir, sua voz foi interrompida durante sua fala. Vossa Excelência me escuta? Escuto, presidente. Só agradecer a Vossa Excelência para essa importante comissão. Muito obrigado, deputado Danilo Baense. Deputado Alexandre Chambinho. Alguma comunicação? Deputado Alexandre Chambinho. Não respondendo por enquanto, passo a palavra ao Coronel Wellington, se tiver alguma comunicação. Sim, presidente. Inicialmente eu gostaria de agradecer novamente a participação da comissão, parabenizar a Vossa Excelência pelo início dos trabalhos dessa importante comissão que dita os rumos da sociedade capixaba, uma vez que pela comissão, através da Assembleia Legislativa, passam todos os projetos de interesse público que vai impactar os 78 municípios capixabas, né? E por isso nós gostaríamos de relembrar a Vossa Excelência que o ano passado, através da Frente Parlamentar em Defesa dos Precatórios, nós ficamos de agendar uma fala com o governo, né? Então nós fizemos um documento pela Frente Parlamentar, subscrita pelos 10 deputados que fazem parte dessa Frente Parlamentar, subscrita também pelos sindicatos Sindileges, Sindipulcos, Sindiupes, sindicatos, sindijudiciários, pelas POMIRES, pelas associações de cabos soldados, associação de subtenentes sargentos, oficiais, associações de oficiais, todos os servidores públicos que detêm, não é, algum tipo de projeto e vínculo com o precatório da trimestralidade que está sendo discutido em âmbito judicial e nós estamos buscando um consenso com o governo do Estado do Espírito Santo. E Vossa Excelência me pediu que quando fosse protocolado, eu te avisasse. Então nós protocolamos, mas em razão do final do ano nós não obtivemos resposta, então nós reiteramos o ofício e solicitamos a Vossa Excelência que através da Comissão de Segurança possa estar, de Finanças, desculpa, possa estar abrindo as portas lá ao governo para a gente sentar e discutir o assunto precatório para os servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu quero, nesse assunto, já solicitar aqui aos amigos da Casa Civil que fazem aqui o acompanhamento da comissão, né? Está aqui o nosso coronel,
está aqui nosso cidadão mais ilustre de Piúma, né, Weber Potrates. Então, vocês que fazem o acompanhamento aqui da comissão, agradecer. Vou pedir ao deputado Coronel Wellington para entregar uma cópia desse ofício a vocês, para que nós possamos ter pelo menos uma reunião com o chefe da Casa Civil, o secretário Davi Diniz, né, para que nós possamos discutir essa matéria que foi solicitada pelo Coronel Wellington. No mais, eu quero agradecer a todos os deputados que fazem parte da comissão, que tocam essa comissão comigo aqui, fazendo com que nós possamos entregar resultados esplendorosos para a sociedade capixaba, vide a aprovação no final do ano passado do orçamento. Quero agradecer a toda a equipe da Comissão de Finanças que trabalha arduamente para que nós possamos fazer uma reunião de qualidade e que nós possamos aqui dar encaminhamento às questões pertinentes ao desenvolvimento do Espírito Santo. E eu, na condição de presidente, fico muito orgulhoso de fazer parte dessa comissão e junto com os demais deputados membros, a gente construir juntos aqui na comissão aquilo que faz a diferença para a vida das pessoas na sociedade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convoco para a próxima, que será ordinária, no dia 26 de fevereiro, às 13h30, aqui no plenário de Seu Cardoso. Está encerrada a reunião da Comissão de Finanças.